Sejam bem-vindos. Vamos então para a nona aula desse curso do colapso à transição do projeto O Mundo de Amanhã. Essa aula é sobre novas narrativas. Chegamos à conclusão que são essas narrativas que vão modelar nossa visão do mundo e que a gente tem poder de adaptar narrativas para mudar o mundo. Porque não se trata apenas de uma crise econômica, uma crise social, uma crise política, uma crise sanitária. A gente entende que todas essas crises acontecem de uma certa forma ao mesmo tempo, e todas essas crises, se elas se juntam, criam uma crise que a gente vai chamar de sistêmica. Mudar o sistema significa também mudar de visão do sistema, o que eu chamo de nova narrativa. Vamos precisar trocar narrativas e então, por isso, essa aula chama Novas Narrativas. Começamos com a visão falando de economia, que é a base de todo esse processo de entendimento do nosso sistema hoje, é Homo economicus, mostrar claramente que é a economia que está no centro das preocupações e da vida atual. Essa economia, essa predominância da economia trouxe o antropoceno e isso é a cara, esse gráfico mostra da nossa versão atual da economia, onde tem a predominância total do mundo econômico, com alguma preocupação social, alguma preocupação ambiental, e tudo isso chamado de sustentabilidade. Isso é a narrativa e já vimos que essa já foi, ela não funciona mais. A gente precisa, então, mudar nossa visão e nossa leitura de toda essa parte econômica. Tem uma coisa essencial nesse processo, é a visão da inovação e a visão do progresso. O que é hoje performance? Seja que performance é performance econômica, será que a gente está fadado a depender do PIB, do crescimento do PIB? Será que apenas a inovação tecnológica que vai nos sair para frente? Imagina, principalmente quando falamos do capítulo sobre energia, imagina agora que achemos uma energia abundante, barata e sem carbono. Imagine que essa energia fique disponível, de repente. A minha leitura disso é que seria um desastre. Com certeza ia resolver uma série de problemas que temos hoje, como o aquecimento global. Com certeza ia resolver vários conflitos geopolíticos que acontecem hoje em função da caça a essa energia fóssil principalmente. Mas se isso acontecesse de ter uma energia barata fóssil, eu acho que seria fatal para a humanidade, para a vida na Terra. Porque não teria nenhum freio a nossa vontade de crescer e de ser sempre maior. Então hoje, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que sempre falar e se perguntar sobre o sentido dessa inovação. Por que iríamos escolher essa inovação e não outra? Como a gente vai adaptar a nossa necessidade de inovação à nossa vida? E se você for pensar a um nível até maior, essa pergunta ela traz a pergunta da liberdade. Hoje, sabemos que estamos dependendo de uma narrativa econômica onde somos muito influenciados pelo marketing, pela propaganda, pelo algoritmo que decide. Será que a nossa única opção é atravessando o código de barra para achar um pouco de liberdade? Quando você vê hoje, para que precisa lutar? O que vale a pena acordar de manhã e lutar? Olha, na Revolução de 1830, na França, e esse quadro do Delacroix que mostra a liberdade guiando o povo, temos assim um imaginário de transformar o mundo, de deixar o mundo muito melhor através da liberdade, da democracia e do povo tomando em mão seu destino, E isso trouxe uma narrativa extremamente promissora, cheia de esperança. Hoje, para que lutar? Hoje, imagina a luta assim para o Deus cifrão, para a caça de produto e tudo em cima de um monte de lixo, porque tudo que produzimos. Realmente estamos chegando a um nível onde a gente está
um pouco sem saber o que fazer, saber aonde ir. E isso, para mim, chama hoje, e precisa se posicionar no que eu chamo da curva do luto. Isso é a curva do luto. Então, quando a gente fala da curva do luto, é o choque. Eu imagino que talvez esse curso trouxe um choque para você. O choque de realidade sobre a situação real do nosso sistema, a situação real do planeta, a real da pegada de carbono. E isso é um choque. A reação mais comum é a negação, né? É de negar essa realidade. E a vida continua, né? Tem muita coisa para fazer. Eu tenho marquei no dentista, tenho que levar o filho para a aula de piano, então eu não tenho tempo para pensar tudo isso. Aí chega uma hora que a insistência da realidade disso se impõe e a gente fica muito puto, na verdade a gente fica com raiva dessa situação. A raiva se expressa, e isso também é uma dissonância cognitiva, né, de como a gente não quer ver a realidade, a gente vai reagir com raiva. Essa raiva, ela vai se expressar por enquanto, mas não vou voltar para a época da caverna, né? Vou voltar vivendo em casa com uma vela para poder enxergar. Então, sabe, um tipo de reação forte. Aí vem um pouco de negociação, sabe? Não, mas tá bom, não dá mais para fazer crescimento, mas o que a gente vai fazer, então a gente vai fazer uma crescimento, uma economia verde, a gente vai pintar tudo de verde, vai ficar tudo bem, sabe? Tipo, imaginando uma mudança. E, na verdade, isso traz com uma certa depressão. Eu, quando comecei a estudar mais a fundo o assunto da transição, eu passei por uma depressão, uma época que eu falei, bom, já era, não tem mais o que fazer. E, inclusive, não tem essa sequência de etapas, não é uma sequência assim de todo mundo. Tem pessoas que nunca saem do choque, da negação, que está lá para sempre. Tem pessoas que estão na raiva e não saem da raiva. Tem pessoas que entram na depressão e não saem da depressão. Então, tem umas idas e voltas, né? E aí, uma vez que você entrou e aceitou, você passa para a fase de aceitação e de ação, uma fase ascendente, onde você quer reconstruir o mundo. Eu acho bom você se fazer essa pergunta: aonde que eu vou me situar nessa curva do luto? Né? E não é uma coisa estática, tem idas e voltas. Você pode muito bem estar na fase de aceitação e reconstrução, mas um dia voltar para a depressão. Então, de qualquer maneira, essa curva do luto, que eu acho importante entender a aceitação, ela é a condição também para ir para frente. Então, se você pensar um pouco, entre a visão do não tem problema, que é a negação total, né, que ilustra um pouco essa imagem lá de todas as pessoas lá com a cara enfiada na terra, feito avestruz que não enxergar. E o outro ponto que chama estamos ferrados, que não tem solução, que não tem... entre a negação e a colapsologia, né, que não tem, vai tudo acabar, eu acho que tem uma opção que eu vou chamar de acolher, escolher e acolher essa incerteza. E quem não tem medo, com certeza, é porque não entendeu ainda. Dá medo sim, essa realidade, ela dá medo. E eu não sou um colapsólogo, eu vejo muitas opções de melhoria, de mudança, mas eu tenho certeza que a gente passa por uma fase extremamente perigosa, atribulada, conturbada, né? Que a gente vai passar por ela. Então, quando a gente se deu conta de tudo isso, então a gente passa para essa fase de quais são as novas narrativas e em que mundo queremos viver. Obviamente, eu não tenho monopólio das novas narrativas e cabe a cada um escolher a sua própria. Eu vou só apenas aqui ilustrar e apresentar algumas. A primeira coisa que para mim faz muito sentido nessa nova visão, nova narrativa, é que vai precisar de engajamento. E de propósito, eu trouxe a imagem da Greta, que na minha opinião é uma moça que, querendo ou não o que ela está dizendo, ela mostra um engajamento absolutamente incrível de dedicação, de seriedade, de responsabilidade e de determinação. E ela fala isso, que ela não é pessimista, ela não é otimista, ela é determinada. E isso me parece uma coisa assim extremamente boa de ver. Acredito que quem entra nessa narrativa, nas novas narrativas, precisa engajar. Escolher uma luta na sua comunidade, no seu clube de esporte, na sua empresa, na sua família, na sua igreja, aonde for.
mas precisa de engajamento sobre um tema de biodiversidade, de consumo de energia, de diminuição de consumo de energia fóssil ou qualquer tipo de energia, de repensar o marketing, a publicidade. Eu acredito que tudo são maneiras de se engajar e altamente necessário. Uma outra palavra-chave de nova narrativa é a palavra suficiência. E isso eu vou ilustrar com o donut, que agora está familiar para vocês, imagino. Lembra esse espaço justo e seguro entre o limite, o chão social, que é o limite de dignidade do ser humano, e o teto dos limites planetários, os 9 limites planetários. Entre esses dois extremos, temos um espaço seguro aonde temos o suficiente para viver. O suficiente significa não é nada, o suficiente é muito mais que pouco, mas é muito menos que demais, que é uma redistribuição de renda, redistribuição de riqueza, redistribuição de possibilidade, de oportunidade, que ilustra essa suficiência. O relatório do IPCC, ele apresenta a suficiência como uma solução para resolver o problema do clima. E, na verdade, a suficiência energética ela pode ser aplicada em outras áreas. A suficiência é uma maneira, uma narrativa de enxergar o futuro que tem uma força muito grande quando começar a estudar, a pensar o que ela representa. Ser o suficiente feliz, ser o suficiente saudável, ser o suficiente rico, ser o suficiente equipado, o suficiente para estar bem, que é longe da narrativa do sempre, sempre mais. Na suficiência, menos é mais. Menos e mais para o planeta, menos e mais para os relacionamentos, menos e mais para a governança, menos e mais para as relações entre as pessoas e os países. Então, menos e mais para toda a biosfera. A suficiência é outra palavra muito, muito importante. Tem outra narrativa importante falar também, que é chamada dos comuns. Para ilustrar os comuns, então, a gente já estudou isso, né, numa outra aula, que temos a economia, né, a economia que faz parte das sociedades, apenas uma parte dela, que não é todo. A economia tem muita coisa que é fora da economia e que é importante. Tudo isso dentro de um maior comum que chama natureza, e isso chama os comuns. Os comuns é todo esse espaço muito grande, que é maior que a economia, que faz parte, das quais as sociedades fazem parte, e a natureza é esse patrimônio comum da humanidade que temos que cuidar. Quando falta água, se falta ar, se falta terra fértil, se falta peixe no oceano, isso não é ruim para um para o outro, é ruim para todo mundo. Os comuns não é motivo de briga e de guerra entre os países, os comuns é motivo de cuidado comum. E quando os países se reúnem, por exemplo, numa COP, para discutir um assunto como biodiversidade, como camada de ozônio ou como clima, na verdade, eles estão discutindo dos comuns. E a gente vê a dificuldade que é de se entender. As COP, muita gente fala que as COP não servem para nada e sempre fracassam. Eu não concordo, acho que as COP são altamente necessárias, mesmo sem acordo final, são altamente necessárias para poder apresentar ao nível global os temas dos comuns, as coisas que é necessário cuidarmos a nível geral, porque isso é a sobrevivência de todos na Terra. Tem outra narrativa que também queria apresentar aqui, que é a narrativa da permaeconomia, né? A permaeconomia, então, é uma maneira de enxergar a economia como ter um cuidado de todos os espaços dos comuns, que tem um cuidado com o ser humano, tomar em consideração os limites planetários, tem um controle das necessidades de cada um, tem a redistribuição de tudo que está em excesso para que tenha o que a permaeconomia chama de abundância saudável. Isso está muito ligado a uma herança da agricultura, né, a permacultura,
que vem de uma redistribuição geral e para que sobre para todo mundo, né? Eu acho que tem bons exemplos no campo que a gente pode retribuir hoje na vida urbana, né? Essa capacidade de reciclagem, de distribuição, de misturar dentro dessa nova narrativa um manejo útil, umas ferramentas e tecnológicas que sejam dentro de uma capacidade de reciclagem, de reutilização, de compartilhar e não só de ter, comprar não o produto em si, mas comprar o uso do produto, integrando saúde, bem-estar, etc. Enfim, toda essa narrativa da permaeconomia inspirada do campo da vida agrícola, ela traz também uma leitura extremamente nova das relações entre as pessoas e entre as comunidades. Isso está ligado ao que eu chamo também as etapas de ciclo de vida de um produto. Então, tem uma economia linear, né, onde a gente tem um produto novo que chama no mercado. Se ele emplacar, ele tem um período de crescimento e depois ele tem um período de maturação e um período de declínio. Ou a vida de um produto está como uma curva que começa e que morre, como um pouco tudo, né? Nasce e morre. Isso, para um produto, é muito ligado ao sistema linear de produção, de produtividade, de extrativismo, de consumismo. A gente precisa pensar numa narrativa nova, onde o produto, quando ele é criado, ele já tem a previsão da sua segunda vida. E aí passa para o que chama de uma economia mais circular, né? Que o produto ele é introduzido, ele cresce, mas quando ele está terminando a sua maturidade e declínio, ele está reintroduzido de uma outra forma, de outra maneira. Eu acho que a economia circular, ela é uma economia que repense o modo onde o produto é, na verdade, um futuro lixo, o produto se torna uma potencial riqueza a outro nível. Então, na permacultura, isso é muito comum. O que sobra de matéria orgânica da produção de qualquer tipo de cultura torna adubo para a próxima cultura. Isso na natureza, isso é extremamente presente. Por excesso de consumo, motivado pela inovação, motivado pelo sempre novo, tiramos isso da nossa vida econômica e nossa vida de consumo. Mas isso é um erro. A gente precisa repensar o ciclo de vida de um produto, aonde ele está sendo reutilizado ou ele está sendo sempre reciclado. Um bom exemplo é, por exemplo, se você tem uma máquina de lavar roupa. Hoje você compra uma máquina de lavar roupa e você tem em casa e você usa. E quando ela está quebrada, geralmente te explicam que não tem muito peça para repor, que tem tudo um circuito eletrônico lá que não tem mais condição de trocar e que é muito melhor comprar uma nova. Então parece que para o fabricante de uma máquina de lavar roupa, a melhor coisa é ela quebrar. Que quando ela quebra, você vai comprar outra. E a antiga, o que você faz? Você joga no lixo. E o lixão está cheio de máquinas de lavar roupa que não são tão velhas assim, mas que já não se usa mais. Imagina que agora você passaria não mais a comprar uma máquina, você a comprar lavagens. Você não tem mais o produto, você compra o uso do produto. Então, digamos que na sua família você faz 6 máquinas por mês. 6 máquinas de lavar roupa por mês. Então, você tem um valor mensal de pagamento por 6. Se você tem mais um filho, de repente você vai passar para 8. Então, você vai mudar de consumo e você vai chegar de 6 para 8. E se um dia, sei lá, os filhos crescem e estão de casa e você volta a não ter mais 6, mas ter só 3 por mês, ou 4 por mês, uma por semana, então você vai pagar só por 4. Então, adapta seu pagamento ao uso. Para o fabricante, isso significa o quê? Que ele vai ter uma máquina colocada na sua casa, que é dele, ele não é mais a sua, que você paga o uso, ou quase um aluguel da máquina, e então para ele não quer que quebre nunca. Porque se quebrar, ele tem que mandar um técnico lá para transformar. Então ele vai fazer uma máquina com todo cuidado para nunca quebrar. Para ficar 10, 15, 20 anos na sua casa, aquela máquina de lavar roupa. E aí, se quebrar, ele vai organizar
a máquina, ele vai conceber a máquina, ele vai mudar a concepção da máquina, porque ela seja montada em módulos, e quando tem um defeito, então você tira o módulo defeituoso e você coloca um novo módulo. Então, o dia que a máquina está quebrada, chega o técnico, ele entra, ele tira o módulo defeituoso, ele coloca um que funciona e ele vai embora. Essa mudança acontece em pouquíssimo tempo. É muito rápido consertar a máquina pensando assim. E claro que o módulo defeituoso que ele levou embora, ele leva numa fábrica onde ela vai ser consertada para logo ser reposicionada numa outra máquina que teve o mesmo problema, que você vai pôr um módulo consertado que funciona, que na véspera estava na casa do outro e que estava defeituoso. Se você começar a pensar de uma maneira, isso é um exemplo um pouco do dia que ilustra, você começa a ver que a gente repensa toda a economia, não mais da compra do produto, mas do seu uso, da reciclagem do produto e da sua concepção desde o começo que fique fácil consertar. Hoje, por exemplo, um smartphone, o computador, ele não é nada feito dessa maneira. Então, a concepção não está feita assim, então quando não funciona mais, ou quando está velho, você tem que trocar. E aí inventaram o maior absurdo aonde a gente está realmente caminhando na cabeça, que chama obsolescência programada. Aí quando os fabricantes estão criando a defeituosidade do seu equipamento, já sabendo que ele vai ser defeituoso depois de mais um certo tempo para você comprar outro. A obsolescência programada, para mim, isso é realmente o sistema que perdeu noção, que ficou louco, que ficou abusado e que esqueceu que tinha um planeta, um limite planetário, um limite de recursos, e você tem um produto tão especial, tão tecnológico, tão bem concebido como um smartphone, que em poucos meses não vale mais nada e que fica numa gaveta ou pior, dentro do lixo. Então vamos lá, se a gente começar a pensar, você vê que todas as narrativas que eu apresentei, a permaeconomia, o ciclo de vida dos produtos, ou os comuns, ou a sobriedade, todos esses conceitos, eles têm uma cara circular, são redondos, né? Então a gente tem que sair de uma economia que era linear para a economia circular. A economia linear é a economia onde o produto não é nada mais que um futuro lixo, e aí vai para a economia circular, onde o produto é um recurso. Ele vai ser muito útil, muito utilizável nessa próxima fase da vida dele. Tem uma outra componente de uma economia milenar, onde a inovação é sempre mais tecnologia, alta tecnologia. Agora, nessa economia circular, a inovação é a concepção, é o design do produto. Não é mais alta tecnologia. Se tem uma solução barata, simples, acessível, local, muito melhor nessa concepção. Não precisa ser alta tecnologia que está sendo fabricada do outro lado do mundo e que tem altos custos de transporte, principalmente. Então, tudo isso muda a narrativa principal, que é de competição, para uma narrativa de cooperação. Então, essa nova narrativa, ela tem uma série de faces e um pouco de truque, de visão que eu queria explicar aqui. Uma é a valorizar a diversidade e a complexidade. Foi graças a essa diversidade que o mundo é o que é. Foram 3,8 bilhões de anos de espécies, milhões de espécies interagindo. E isso trouxe toda a diversidade e toda a complexidade. Tem que acolher isso, é bom. Globalizar e deixar tudo igual, porque tem um custo unitário de produção melhor, isso não é um caminho de uma narrativa do futuro. A narrativa do futuro é uma escala menor, mais local, aproveitando de toda a diversidade que tem em cada local. Tinha uma outra leitura disso, que é uma leitura sinergética, onde a soma de 2 é mais que 2. A soma de 1 mais 1 é mais que 2. A qualidade desse 1 somado às outras qualidades desse outro 1 vai ser muito mais que a soma dos dois, consegue fazer 2, 3, 4, 5, 10, sei lá quanto vai fazer. Na matemática, 1 mais 1 e 2. Matemática, assim, mais em sinergia é mais que 2. Consegue usar mais. E o círculo virtuoso
das interações entre as partes dentro de uma nova narrativa, e isso traz, dentro da cooperação, frutos inesperados. Uma outra coisa é a resiliência, né? A capacidade de adaptação a um estado de crise permanente, porque é isso que está sendo confrontado hoje. Há um estado de crise permanente. Crises sociais, crise ecológica, crise climática, crise financeira, crise social, crise política, crise dos fake news, crise da biodiversidade, enfim. Todas essas crises, elas compõem um cenário de crise estabelecida, permanente, e tem que aceitar, acolher e saber se adaptar. A capacidade de adaptação é um trunfo essencial dentro desse cenário. Tem uma outra palavra que eu gosto muito também de compartilhar, que eu chamo de serendipidade. A serendipidade é a capacidade de enxergar uma coisa maravilhosa aonde não esperava, enxergar uma coisa que vai fazer diferença quando não é isso que você procurava. Muitas pesquisas e descobertas científicas foram feitas à base de serendipidade, como a penicilina foi descoberta sem querer, ou como até a receita da tarte tatin, maravilhosa torta de maçã caramelizada, que foi descoberta através de um erro de cozinha. Estava queimando e ficou tão bom que virou a melhor receita de bolo com maçã caramelizada. Então, essa capacidade de você descobrir o maravilhoso no inesperado, isso é uma virtude também, uma nova visão, uma nova narrativa para o mundo de amanhã. O low-tech é também o contrário do high-tech, que vingou nos últimos 30 anos. O high-tech se é novo, se é inovação, se é tecnologia, então é bom. Low-tech significa que é sóbrio, significa que é reutilizável e significa que é reparável. Vamos ver isso já já, isso é muito importante. E tem a cooperação que é o trabalho junto, agilidade, flexibilidade, criatividade, tudo isso dentro de uma nova reorganização da sociedade, da estrutura, da política e das empresas, né? Então, o low-tech, para explicar um pouco mais, que isso me parece importante, e reutilizando esse tripé que foi usado em várias ocasiões nesse curso, o low-tech é qualquer tecnologia que é sobre energia, pouco consumo de energia, e uma tecnologia acessível, significa que ela é barata, que ela é local, que ela usa os recursos que tem no local onde ela está sendo desenvolvida e que ela é reparável, é simples, não descarta quando não funciona, não, consegue consertar de uma maneira simples e fácil. Então, se você junta esses três elementos, do sóbrio, do reparável e do acessível, você tem a economia low-tech, que vem exatamente no contraponto da economia high-tech, que a gente está vendo os limites. Tudo à base de chip, produzido em Taiwan, na China, ou sei lá onde, aí para de produzir chip nesses lugares e para de usar a sua bike elétrica, seu aspirador de pó, seu computador, seu smartphone, não consegue mais usar porque fica dependente de um chip que está sendo produzido do outro lado do mundo. Essa dependência, ela termina quando começa a lógica do low-tech. Para finalizar, a gente está chegando um pouco no fim, eu queria expressar um pouco e um pouco mais longe nessa definição do que são os comuns. Então temos a permaeconomia de cooperação, de resiliência, de serendipidade, de sinergia e de low-tech, que a gente já combinou. E essa economia, ela faz parte da toda a antroposfera, que todo o mundo humano, que é além da economia. Todo o mundo humano, que é os humanos, o social, a governança, a diversidade, a complexidade de todas essas relações dentro de um domínio que chama a antroposfera, e tudo isso dentro da biosfera, que é o planeta de todos os vivos, de todos os comuns, de toda a grande tribo dos vivos, né? Isso dentro da biosfera, com também toda a sua complexidade, diversidade de toda a parte da biosfera. Quando você coloca a economia concebida como permaeconomia, isso dentro de toda uma
antroposfera das governanças, das relações entre todos os humanos, social e a governança, sendo a economia ao serviço deles. E todo esse dentro de uma biosfera maior, que é o lugar de vida de todos os vivos, aqui você começa a enxergar um pouco uma narrativa totalmente diferente, rica, difícil de funcionar, como qualquer narrativa é difícil. Quem advogou pela narrativa da democracia, do fim da escravidão, de todos os direitos sociais, também teve uma luta muito grande para emplacar essas narrativas. Então, a narrativa do grande tribo de todos os vivos que conseguem viver suficientemente bem, isso, sem dúvida, é uma narrativa que não acontece da noite para o dia. Tem algumas citações que é importante lembrar que nada é permanente a não ser a mudança. Tudo isso está mudando. Vai mudar. Não deixa de mudar. Mas você pode deixar rolar ou você pode escolher o futuro desejável seu. Então, a mudança vai acontecer, só trata de orientá-la. E quando ela é inevitável, né, quando essa mudança é inevitável, é preciso agir, é preciso trabalhar para isso acontecer. E a sua capacidade de adaptação vai ser essencial. Né? E aqueles que sabem, isso é outra frase do Einstein que eu gosto muito, aqueles que sabem, aqueles que têm o privilégio de saber, né? Eles têm o dever de agir. E agora que você sabe, agora que você tem contato com esse universo da transição, eu acredito que tem o dever de agir, de atuar para transformar o mundo em direção ao futuro desejável. Na bio desse curso, você vai encontrar um monte de link, um monte de link de YouTube, toda uma biblioteca, toda uma mediateca de conteúdo sobre os assuntos. E, inclusive, você tem todo momento a possibilidade, você, de pesquisar sobre Elotec, sobre permaeconomia, sobre suficiência, sobre os comuns, todas essas noções que hoje tem muita publicação de crescimento, suficiência, que eu já citei, todos esses temas hoje, se você pesquisar na internet, tem um conteúdo enorme, imenso, que já está sendo produzido. O movimento a favor e suportando essas novas narrativas é muito forte. E precisa crescer mais. Agora que você tem esse conhecimento, então tem o dever de agir. O importante é de varrer em frente de casa, de repensar nosso uso de produtos, repensar nossa relação com a natureza e conseguir criar um futuro desejável. Não é fácil. Eu sempre acho que o ser humano, o sapiens, ele conseguiu evoluir à base de tentativas e falhas. Então eu acho que tem que tentar. E tem que tentar de novo. E se errar, errar de novo. E se você tentar mais ou tentar melhor, então você vai errar melhor também. E até o momento que vai conseguir um futuro mais desejável. Sendo que, sem dúvida, considerando a época que a gente está vivendo, essas crises múltiplas, vai ser uma época conturbada. Mas não foi também a vida dos grandes líderes do mundo uma vida conturbada, de derrubar reis, de derrubar tiranos, derrubar colonialismo, derrubar escravagismo, derrubar a falta de liberdade? Sempre defender seu direito, defender seu futuro, sempre foi uma luta e essa não foge das outras. Ela é um pouco mais global, ela parece um pouco mais, hoje, difícil de enfrentar por ser tecnológica, big data, algoritmo, mas ela também depende muito dos nossos corações e nossa capacidade de fazer acontecer. Eu quero passar para vocês um resumo dessa aula, uma conclusão, e vai ser a última aula, número 10, desse curso do colapso, a transição, o mundo de amanhã. Eu vejo vocês lá. Muito obrigado.